Olá Brasil, olá Brasília. Estou recebendo a visita do Nery Júnior. Sou o senador Hélio José do Distrito Federal. Nery Júnior, todo mundo sabe que é o nosso diretor executivo da ANADIPS, né? Que trata das pessoas, a Associação Nacional das Pessoas Portadoras de Necessidade Especial, do PCD. Nery, com a palavra. Senador, primeiramente obrigado por mais esse contato, né? Sempre muito bem recebido no seu gabinete, e a gente sabe do seu trabalho que foi extremamente relevante em relação à CPI da Previdência. Nós do Movimento Acorda Sociedade, como é do seu conhecimento, participamos ativamente, contribuindo nesse debate. Muitas das entidades do MAS estiveram presentes na CPI, como foi o caso da Anfip, como foi o caso do Simprofaz e tantas outras. FENAFISC, e nós estamos agora entrando para 2018. Qual a mensagem que o senhor passa para as entidades, para os dirigentes, para o povo brasileiro em relação à reforma da Previdência e quanto à necessidade da mobilização para 2018? Nery, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos do Movimento Acorda Sociedade, que fez um trabalho extraordinário para o Brasil e para o Brasil, numa participação efetiva no dia a dia do Congresso Nacional, no dia a dia de mobilização das categorias e dos trabalhadores, principalmente na área do serviço público federal. Dizer e desejar a todos do movimento Acorda Sociedade um Feliz Natal, um próspero ano novo. Dizer que é muito importante que o movimento Acorda Sociedade continue organizado, continue atuante, porque o ano que vem vai ser o momento de nós fazermos a limpeza, de votarmos contra a corrupção, de votarmos contra a malandragem, de votarmos contra o jeitinho, de votarmos um Brasil novo, um Brasil diferente, um Brasil que valoriza a ética, a moral, a cidadania, os bons costumes, que valoriza a família, que valoriza o meio ambiente, que seja legal, que cumpra a Constituição brasileira e que não fique perseguindo de forma doentia, igual esse governo atual persegue os servidores públicos, de uma forma incrível. Primeiro, apresenta uma PEC que é conhecida como a PEC da morte, que é a PEC 287, que quer impedir a todos de aposentarem e retirar direitos daqueles que já adquiriram, de ter sua aposentadoria digna e que já trabalhou grande parte, mais da metade da sua vida e que está vendo seus direitos correndo risco com essa PEC 287, a PEC da morte. Por isso que o Senado Federal organizou uma CPI assinada por 62 senadores da República, que foi instalada, que teve o senador Paulo Paim como presidente e a mim, senador Hélio José, como relator da CPI. Trabalhamos de forma intensa, mais de 9 meses de trabalho, com acompanhamento, inclusive, do Movimento Acorda Sociedade, onde fizemos mais de 30 reuniões. Convidamos quase 200 personalidades do Executivo brasileiro, como a AGU, como o STM, como a SOF, como a Receita Federal do Brasil, como a Casa Civil, todo o pessoal do Executivo. Convidamos o Legislativo, Senado, deputados, personalidades para poder conversar. Convidamos o Judiciário, a ANAMATRA, a AJUF, o pessoal do STJ, todo mundo teve a oportunidade de pronunciar, o pessoal do Judiciário e o Ministério Público. E também convidamos a sociedade civil. A sociedade civil via a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, via a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, convidamos a ANADIPS, convidamos o Sindifisco, o Simprofaz, todas as centrais sindicais, a Anfip, os grandes catedráticos, estudiosos, professores universitários do cálculo demográfico e do cálculo atuário, e também convidamos os grandes devedores da Previdência, os donos de frigorífico, os banqueiros, né? Os grandes donos de empresas de comunicação, de empresas de transporte, da indústria, que não pagam a Previdência, que sonegam a Previdência. Convocamos 5 de cada setor desse e podemos, ao final do relatório, depois desse intenso debate de 9 meses,
com 26 audiências públicas, 31 reuniões, tá certo? Apresentar um relatório que foi aprovado por unanimidade dos membros da CPI, Então, inclusive governo, né? com o voto do líder do governo, demonstrando que o governo falta com a verdade, porque os cálculos que o governo apresenta são mentirosos, são falsos, são insustentáveis sobre o déficit da Previdência, que a Previdência Social, que é uma das 3 contas da Seguridade Social, que é composta pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social, não tem esse déficit colocado. O que existe é uma tremenda falta de gestão do governo federal. O que existe é o perdão indevido de dívida dos sonegadores, que são incentivados a continuar sonegando. O governo falta com a verdade para tentar agradar banqueiros, tentando privatizar a Previdência brasileira, que é pública, para que os banqueiros ganhem dinheiro e que a população brasileira, seja rural, seja da zona urbana, seja os professores, seja o pessoal do judiciário, seja o pessoal da área de periculosidade, seja o pessoal da área de insalubridade, não possa aposentar. Policiais, os policiais, atividade de risco. Tá certo que tem atividade de risco, o servidor público é perseguido e massacrado, seja com essa medida provisória, com essa PEC 287, seja com a medida provisória 805, que quer aumentar a taxa de contribuição sem necessidade ao servidor público de 11% para 14%, que quer adiar o ajuste já pactuado do salário do servidor público de 2018 para 2019, retirando cerca de 7 bilhões e 200 mil reais do bolso do servidor público. Então, quer dizer, uma situação inusitada, nunca visto antes na história do nosso país. Então, consequentemente, Nery, quer dizer para você, o relatório da CPI da Previdência, que eu fui o relator, que está à disposição para todos os brasileiros, para todos os servidores públicos, na página www.senadorljosé.com.br ou na página do Senado Federal, CPI da Previdência, olhar o relatório, ler o relatório e entender os seus direitos e deixar claro para cada deputado ou para cada senador, quem votar a favor dessa PEC da morte não volta, não vai ser reeleito, porque o povo brasileiro não perdoará os traidores e as pessoas entreguistas que são contra o povo brasileiro, que porventura possa aqui no Congresso Nacional votar contra essa proposta. Então, uma síntese do processo da CPI da Previdência foi esse. Fizemos a nossa parte, conseguimos barrar essa reforma da Previdência esse ano, mas o governo ameaça e vir novamente no ano que vem querer aprovar essa proposta. Então é necessário, Nery, que vocês do Movimento Acorda a Sociedade, que todas as entidades mantenham a mobilização, mantenham a discussão em todos os setores e deixe claro para a nossa sociedade, para os servidores públicos, que precisamos manter unidos, firmes e coesos para evitar esse grande golpe contra os servidores públicos, tanto da PEC 287, quanto da medida provisória 805, quanto do PLS 116, que ameaça demitir a estabilidade dos servidores públicos, demitir os servidores públicos. Então são 3 coisas que estão rodando no Congresso Nacional radicalmente contra os interesses dos servidores públicos nesse governo antipopular que persegue os servidores públicos. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Quero dizer para o senhor que o Movimento Acorda a Sociedade ele vai cumprir com o seu papel de alertar, denunciar retrocessos e, ao mesmo tempo, mobilizar a sociedade brasileira para o debate. E este debate vai ser travado em 2018. Nós vamos desenvolver um ciclo de palestras acadêmicas em várias universidades brasileiras. O projeto piloto vai ser aqui em Brasília. E o senhor já está convidado para encampar nesse projeto para mostrar o resultado do seu trabalho, um brilhante trabalho realmente em favor do povo brasileiro, em defesa dos trabalhadores. E a sua fala é uma fala de verdade, é uma fala de quem conhece a realidade e que entende que nós, os trabalhadores, e com destaque os servidores públicos, não são os responsáveis, os culpados por esse estado de calamidade que se encontra as finanças públicas. E que essa reforma da Previdência, ela vem para atender interesse de mercado. E a gente não pode abrir mão da nossa soberania enquanto Estado brasileiro,
onde o serviço público tem um papel fundamental, é uma trincheira de resistência à corrupção. E nós queremos agradecer mais uma vez o seu trabalho e dizer que em 2018 o Movimento Acorda Sociedade vai estar trabalhando intensamente a disseminação das informações geradas pela CPI da Previdência com seu trabalho, que mais uma vez nós enaltecemos e reconhecemos a sua liderança política nesse sentido desse trabalho. Com certeza, Nery, eu queria dizer para você que no Senado Federal, que no Congresso Nacional, circula a discussão com relação ao foro privilegiado. Nós, do Senado Federal, fizemos a nossa parte. Aprovamos por unanimidade o fim do foro privilegiado, que hoje se encontra em análise na Câmara dos Deputados, que precisa ser aprovado para garantir também essa conquista ao povo brasileiro, para evitar o crime do colarinho branco e as pessoas que fazem corrupção e malandragem, desvio de verba pública e se escondem atrás de um mandato. Então todos precisam mobilizar a Câmara dos Deputados para que votem o fim do foro privilegiado, que já foi devidamente aprovado aqui no Senado Federal. Exatamente, e o senador Hélio José foi uma das pessoas que se empenhou para que isso fosse possível, essa aprovação no Senado Federal. E 2018 o Movimento Acorda Sociedade vai estar travando esse debate na sociedade brasileira, colhendo as assinaturas necessárias para pressionar a Câmara dos Deputados a votar o fim do foro privilegiado da forma como foi proposta pelo Senado, sem emendas. Nós não vamos admitir emendas, nós não vamos admitir que se façam emendas para levar isso para as calendas gregas, porque a gente sabe que isso pode ser uma manobra justamente para garantir a perpetuação desse estado de impunidade que vive o Brasil. Com certeza, Nery, eu quero cumprimentar a Andips, dizer que estamos à disposição do Senado Federal, o gabinete 19 dela, que é o Tom Vilela, o gabinete do senador Hélio José, um parceiro do movimento Acorda a Sociedade. Estamos juntos na luta por um Brasil, sociedade melhor. E volto a dizer, Nery, vamos todos ter um bom Natal em família, em unidade, porque a família é a mola mestra da sociedade que tem que defender. E vamos ter um ano novo, onde a gente vai lavar a alma, porque no ano de 2018, em outubro de 2018, vamos ter um encontro com as urnas, vamos ter um encontro com a democracia e podemos dar um basta, dar um cartão vermelho aos corruptos, dar um cartão vermelho àqueles que desviam verbas públicas, aqueles que votam contra o povo brasileiro por causa de meia dúzia, de 32 moedas ou por causa de meia dúzia de cargo. Nós não podemos admitir nem reeleger esse tipo de gente. Então, Brasil, acorda, Brasil. O Movimento Acorda a Sociedade está te alertando. O ano de 2018 vai ser o momento de podermos dizer: somos cidadãos, somos brasileiros e votamos contra a corrupção e contra aqueles que usam os seus cargos políticos para fazer malandragem e ter lucro fácil e enganar a população brasileira. Senador, muito obrigado. O senhor é um parceiro do mais. Esse é um parceiro do mais. Tamo junto, tá bom? Passa pro Nery aí. Muito obrigado.